Oi pessoal, aqui é a professora Daniele, de Literatura e Redação do 9º ano, e eu tô gravando esse vídeo para os meus alunos do EP. Antes de mais nada, eu preciso explicar que eu reinverti as aulas de redação e literatura nessa semana. Então, hoje a gente teria uma aula de redação e na sexta-feira a gente teria uma aula de literatura. E na quarta-feira a gente tem ambas, né? Mas como sexta-feira é feriado de Páscoa e a gente tá encerrando o Revolução dos Bichos e entrando na Malala, eu achei melhor aproveitar e não deixar vocês sem aula de literatura nessa semana, né? Em redação, eu sei que vocês estão trabalhando aí pro artigo científico. Amanhã a gente vai trazer algumas informações novas sobre formatação, sobre o que é importante num artigo. Mas eu achei que hoje era fundamental que a gente encerrasse mesmo o trabalho com o livro do George Orwell, ok? Antes de mais nada, eu preciso explicar como vão funcionar nossas aulas daqui pra frente. Houveram algumas mudanças, a gente tá ampliando a carga horária e etc. Eu ainda tô refletindo bastante sobre qual é o tipo de aula que é mais funcional para as minhas disciplinas, né? Então, assim, eu dependo muito do trabalho de vocês solitário em casa, porque a leitura e a escrita, né? Então, cada um tem um ritmo, cada um tem um estilo, e às vezes eu acho que vocês tirando dúvidas comigo no WhatsApp, no privado, individualmente, tem funcionado bem, e eu acho que possivelmente funcione melhor do que se a gente fizer uma aula no Zoom, ou no Google Groups, ou mesmo numa live do Instagram. Eu não tô descartando essa possibilidade, acho que em algum momento a gente pode fazer isso sim, até para uma tiração de dúvidas aí geral, mas por enquanto eu ainda tô avaliando, tá? Então como é que a gente vai fazer? Como eu acho que um vídeo de 50 minutos só comigo falando é muito cansativo, eu vou gravar 3 vídeos de 10 minutos, tá? Então são vídeos que você pode assistir um depois do outro, dependendo da sua disponibilidade, do seu tempo, ou são vídeos que você pode assistir o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, de acordo com a sua preferência. Eu acho que assim fica mais dinâmico e menos cansativo. As avaliações a gente ainda tá vendo como é que vai ser, a gente deve planejar isso para logo. Esse mês de abril a gente vai ter menos atividades obrigatórias, mas a gente vai focar nelas direitinho, tá? Inicialmente sempre vai ser daquele jeito, quando eu der uma atividade obrigatória, vocês vão enviar para um dos meus e-mails e tudo bem, tá? Hoje, especificamente, o que eu queria de fato era ler com vocês o pós-fácil do Revolução dos Bichos, tá? Então, se você estiver aí em casa com o livro ou tiver condições de abrir o PDF, e-book, o que for, dá uma pausa no vídeo, pega o livro correndo e volta pra gente começar a leitura, tá? O pós-fácil, que tá aqui nessa edição da Companhia das Letras, eu acho ele muito esclarecedor, né? Então, a gente aprende várias coisas sobre o livro em si, mas principalmente sobre como compreender os jogos e as dinâmicas políticas ao nosso redor, né? E aqui eu vou introduzir a leitura desse pós-fácil com aquele versículo da Bíblia lá no Evangelho que diz que a gente tem que ser simples como as pombas, mas astuto ou sagaz como as serpentes. É dessa forma que a gente tem que entender e avaliar os jogos políticos que acontecem no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso mundo, né? E aí eu vou explicar melhor durante a leitura. Então, o pós-fácil chama Repensando a Revolução dos Bichos e tá aqui na página 113, tá? Para ler com vocês, eu vou colocar aqui o meu óculos de velhinha para ficar melhor a leitura e vou acender uma luz aqui também especial. Repensando a Revolução dos Bichos foi escrito pelo Christopher Hitchens em 2006. Certo dia, no final da década de 30, pouco depois de regressar da Guerra Civil Espanhola, George Orwell estava fazendo uma de suas longas caminhadas solitárias pelo interior da Inglaterra, como haveria de recordar mais tarde. Então, o Orwell é um cara que gosta muito de caminhar, e tem um livro dele aqui, inclusive, muito interessante, que ele chama Na Pior em Londres e em Paris, e que ele vai descobrir, vai descrever a experiência dele vivendo nesses países. Para quem gostou do Orwell, é uma boa pedida. O Orwell diz o seguinte: pensei em denunciar o mito soviético numa história que fosse fácil de compreender por qualquer pessoa e fácil de traduzir para outras línguas.
No entanto, os detalhes concretos da história só me ocorreriam depois, na época em que morava numa cidadezinha, no dia em que vi um menino de uns 10 anos guiando por um caminho estreito um imenso cavalo de tiro que cobria de chicotadas cada vez que o animal tentava se desviar. Percebi, então, que se aqueles animais adquirissem consciência da sua força, não teríamos o menor poder sobre eles, e que os animais são explorados pelos homens de modo muito semelhante à maneira como o proletariado é explorado pelos ricos. Esse parágrafo diz duas coisas pra gente. Primeiro, ele vai falar sobre a questão da inspiração artística. E isso é particularmente importante a gente entender porque, assim, de onde vem a ideia do escritor, né? No caso do Orwell, ele tem uma série de críticas políticas que ele quer demonstrar por meio da literatura ficcional. Mas como é que ele chegou num ponto de criar uma fazenda de animais? Por que bichos, né? E etc. E aí ele conta pra gente aqui que um dia ele viu um menino montando um cavalo e batendo o cavalo, dando chicotada, e aquilo deixou ele um pouco chocado. E foi daí que ele entendeu que o homem explora os animais da mesma forma como o proletariado era explorado, né? O segundo ponto que a gente vai verificar aqui são essas nomenclaturas, né? Esses jargões, essas palavras que são muito comuns no marxismo mesmo, né? Se você pegar o Capital do Marx, se você pegar o Manifesto Comunista, você vai ver que ele lança essas nomenclaturas que já existiam, mas que não tinham sido recheadas de um significado mais aprofundado, assim, mais intenso. E aí a gente sabe que o Orwell é um socialista, mas ele é um socialista com crítica. E esse é o primeiro ponto que eu quero destacar para a nossa vida enquanto cidadão. Aderir a uma ideologia política, seja qual for, é muito pernicioso para a nossa vida, tá? Primeiro porque a gente fica com uma ideia utópica de que é possível um homem perfeito que vai construir um governo perfeito, e isso, principalmente do ponto de vista do cristianismo, é impossível. E segundo, que se a gente abraça uma causa cegamente, a gente tem uma tendência a não ter crítica a respeito das coisas erradas que acontecem nela, né? Então, uma coisa que eu acho positiva no Orwell é que, independente do que ele escolheu para ele, no caso foi o socialismo, ele continuava tendo crítica das coisas ruins que eram feitas no nome dessa causa. E é isso que permitiu que ele escrevesse, foi isso que permitiu que ele escrevesse a Revolução dos Bichos, tá? Virem a página aí, ele vai falar um pouquinho sobre o conceito de direitos de animais, que naquela época não existia e tal, então acaba sendo uma coisa muito original e inédita da parte do Orwell escrever sobre animais lutando pelos seus direitos, tá? O Orwell, ele só vai terminar o livro 6 anos depois. Ele estava preocupado com o início da Segunda Guerra, com seus problemas de saúde, com a necessidade de ganhar a vida como jornalista freelancer e locutor de rádio. Está no segundo parágrafo. Lá embaixo, quase no final, a gente vai ver. Mas vale a pena assinalar o momento germinal da história. A ambição declarada de Orwell era analisar a teoria de Marx do ponto de vista dos animais. Ele servira na Espanha com as milícias do POM, um partido quase trotskista, que sofreram uma repressão terrível nas mãos do aparato policial, dominado pelos soviéticos, e Orwell e sua mulher Eileen tiveram, como ele dizia, muita sorte de sair da Espanha com vida. Não menos importante, em Barcelona, tinham visto gente inocente ser atirada na prisão só por suspeita de desvio de ortodoxia. Ortodoxia aqui na crença do Partido Comunista, socialismo, etc. No entanto, quando voltamos à Inglaterra, encontramos muitos observadores sensatos e bem informados que acreditavam nos relatos mais fantasiosos, envolvendo conspirações, traição e sabotagem que a imprensa fazia dos processos de Moscou. Os processos de Moscou foi uma espécie de sandice que deu no Stalin, de começar a acusar os próprios soviéticos de estarem traindo ele. Se você olhar para a Revolução dos Bichos, você vai ver que várias vezes, inclusive a hora que o Floco de Neve... Nossa, me deu um branco agora.